Deus jamais criou o porco para ser comido sob quaisquer circunstâncias. É impossível que a carne de qualquer criatura vivente seja saudável quando a sujeira é o seu elemento natural e quando ele se alimenta de todas as coisas detestáveis. Então, ela deixa bem claro, apesar de fazer esse link com a questão do mandamento bíblico, mas ela deixa bem claro um motivo. Isso. Olha, é uma carne imunda, é um animal imundo e por isso, né, deve ser evitada. Agora, carne de porco, na época da Ellen White, nos Estados Unidos, século XIX, né, e comecinho do século XX, era uma coisa muito complexa. É isso mesmo, porque come lixo mesmo. Não tem criados de qualquer forma. Com bicho e tudo mais. Agora, fiz uma pesquisa num artigo, né, falando sobre a questão da carne suína, proteína da carne suína, né, corresponde a 39% da proteína animal, né, no mundo, o consumo de carne suína, né. Aí olha que coisa interessante. Uma alternativa interessante para quem pratica atividade física é a carne suína, fonte de energia, proteínas essenciais, manutenção de massa magra, vitamina A e C, melhora o sistema imunológico, prevenção de doenças, complexo vitamínico B, do complexo vitamínico B, B1, B6, B6, B12, B3, B12, tem menos gordura. Então ela disse, olha, até alguns anos atrás, esse artigo dizia assim, até alguns anos atrás, a carne de porco não era recomendada, por exemplo, para gestantes. E por quê? Porque era uma carne que tinha... As carnes que eram vendidas, como salame, linguiça, eram carnes muito gordurosas e que traziam problema de saúde. Eu trago isso, Ezequiel, para o nosso contexto. Hoje você tem carnes suínas de alta qualidade, hoje você não tem o problema de doenças, não é? Que você... o cara comprou uma carne suína da Swift. Swift não está pagando nada aqui. Mas vamos fazer a propaganda, é Swift. Aí ele pega essa peça de carne, morreu, adoeceu porque comeu. Então existe hoje um outro ambiente, né? Um outro que nós poderíamos chegar e dizer assim, esse mandamento, essa ordenança, hoje dentro da nova lei em Cristo, com toda essa preocupação, porque a gente está falando do mercado lá 2000 anos atrás, na época de Jesus. Que não tinha geladeira, que não tinha... Com nada, o conjunto de coisas, né? Que poderiam proliferar a doença e poderiam fazer com que esse templo do Espírito Santo tivesse uma utilidade menor. E que hoje não existe mais. Que não existe mais. Okay. Então, será que uma vez que nós vamos rever algumas coisas, porque nenhum adventista também faz um Ctrl-C, Ctrl-V do Antigo Testamento e diz que tudo que está lá vem para cá. Verdade. Nem ele faz isso. Sim. Mas uma vez que nós agora pegamos alguma dessas ideias, não é? Nós não podemos dizer simplesmente isso. Olha, há uma diferença hoje. O contexto hoje é um contexto diferente. O porco, será que hoje, se houvesse um mandamento desse, será que Deus diria assim, isso é um animal imundo? Nesse contexto nós estamos tendo hoje, por exemplo? Não, perfeito. Você tem todo o direito de questionar essa questão, Paulo. Mas no final das contas, vamos lá. Se o cristão hoje pega lá as questões de Atos 15, carne sufocada, sangue, aquele papo como um todo, e ele faz um argumento semelhante ao seu. Há 2000 anos atrás, a carne com sangue, ela era ruim, mas hoje em dia tem uma carne com sangue aí que tá perfeita. Pode comer de boa? O cristão hoje pode comer essas carnes que Atos 15 proíbe de boa, usando o seu mesmo argumento? Não, mas eu não estou especificando todas. Mas eu estou falando. Mas o sangue é uma outra coisa. Daí o sangue ainda permanece a proibição. Comer carne com sangue é uma outra coisa. Perfeito. Mas aí essa proibição permanece. Que assim, a sua pergunta é muito eloquente. Só que lá no texto que proíbe comer sangue, não fala do carne de porco. Não, tudo bem, beleza. Mas eu estou usando o mesmo argumento. E diz que é só isso aqui. Não, perfeito, tá ótimo. Diz que é isso. Mas ele tá restringindo a ordenança aquilo, que tá lá em Atos 15. Então, ou seja, esse teu argumento para liberar o porco não poderia ser usado para liberar a carne com sangue, etc. Tudo bem? É isso. Na carne, o sangue você tem uma outra questão. Tem um outro problema. Okay. Outra coisa, sangue não é alimento. Perfeito. A gente crê que porco também não é alimento. Sangue não é alimento. Mas, beleza. Então, o que a gente entendeu da tua fala? Você faz um argumento para liberar a carne de porco que você não está disposto a fazer para liberar o que Atos 15 proíbe. Mas, em tese, alguém pode fazer o mesmíssimo argumento.